Redigir bem depende de conhecer regras gramaticais. Mas não é só isso. É preciso escolher o vocabulário com precisão e as construções sintáticas com clareza. Nessa aula, a Thaís vai mostrar alguns dos principais problemas ocorridos na construção dos períodos. Fique atento! Oi, tudo bem? Chegamos finalmente à uma das nossas últimas aulas, vamos dizer assim, última aula teórica de gramática. Bem, hoje eu vou dedicar essa aula ao estudo de frequentes incorreções que acontecem na construção dos períodos. Quer dizer, vamos tratar de sintaxe, mas não exatamente de análise do sujeito, dos complementos verbais. Vamos ver que outro tipo de coisa está envolvido na hora de você construir uma frase, na hora de você construir o período. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa usar um pouquinho de bom senso. É verdade, isso conta também na hora de organizar o nosso período. Bem, eu vou começar mostrando a você que muitas vezes, quando nós construímos um período, nós falamos demais para dizer pouca coisa. Veja, isso é um vício terrível. É um vício que é da linguagem falada, que é da linguagem coloquial. Geralmente, quando estamos falando, nós nos repetimos muito, mas isso não deve acontecer quando nós estamos escrevendo, fazendo nossa redação, por exemplo. Nós devemos fazer um texto mais conciso. Devemos evitar a todo custo a redundância, que é o falar demais para dizer pouco. Mas o que eu quero mostrar mesmo para você agora, por meio de exemplo, é um tipo de construção frequente que nós fazemos na linguagem falada também. O tempo todo nós vamos estar fazendo esta ponte entre a linguagem falada e a escrita. Muitos dos erros que eu vou estar mostrando a você hoje não é que são propriamente erros, mas são vícios da linguagem falada. E nós vamos mostrar como você deve transpor esse tipo de construção para o papel, ou seja, como você deve escrever. Tá? Então, esse primeiro caso que eu vou mostrar, ele tem que ver com o emprego dos tipos de sujeito. A melhor coisa a fazer é olhar esse exemplo aqui comigo. Veja. Então, eu estou chamando de errada esta primeira construção. E vamos ver se você adivinha por quê. Íamos todos juntos, mas à última hora, em virtude do mau tempo, desistiu-se da excursão. Nós temos um período composto por duas orações. A primeira diz que nós íamos todos juntos e a segunda diz que nós desistimos da excursão. A ideia é essa, nós íamos à excursão e nós desistimos da excursão. Então veja o que aconteceu. Na primeira eu usei o sujeito elíptico, o sujeito simples com a elipse do pronome pessoal do caso reto, nós. Como você sabe, toda vez que for possível eliminar, suprimir o pronome reto, melhor. Isso estilisticamente é aconselhável. Você não precisa estar dizendo eu, ele, nós o tempo inteiro, porque a desinência verbal já faz esse papel. Tudo bem. Agora, na segunda oração, se referindo às mesmas pessoas, não é? Nós usamos aqui o sujeito indeterminado, desistiu-se. Então, parece que existe uma falta de paralelismo, uma certa incongruência aí. E a melhor maneira de corrigir é colocar os dois verbos com o mesmo tipo de sujeito, tá? Ou bem você coloca os dois com o sujeito elíptico, ou bem coloca os dois com o sujeito indeterminado, tá? A melhor maneira é essa que está no vídeo, ou seja, você coloca as duas com o sujeito elíptico, tá? Bem, um outro caso também ainda de dois tipos de sujeito é esse que está aqui, vamos ver. Olha, não sabemos se eles virão passar alguns dias conosco. Mesmo assim, a gente está preparado para recebê-los. Ora, nós não sabemos. A mesma coisa que o anterior. Primeira do plural. A gente está preparado. Quer dizer, a gente não, mas nós estamos preparados. Veja só a correção aqui embaixo. Tá? Não sabemos se eles virão, mesmo assim estamos preparados. E outra coisa importante, esse tal desse agente é um tipo de expressão muito usada corriqueiramente, mas que nós devemos evitar a todo custo nas nossas redações. É uma expressão de caráter coloquial. Diga nós, não diga a gente, tá certo? Bem, e agora eu vou mostrar a você a questão do paralelismo sintático. Será que você já ouviu falar nisso? Se não ouviu, vai entender, porque a questão é muito simples. Veja,
A melhor maneira de entender isso é vendo uma frase errada, uma frase ruim, mal construída. Viajei com minhas amigas e levando também o cachorro. Ora, eu posso falar em paralelismo sintático quando existe o processo de coordenação dentro do período. Essa conjunção e propõe um processo de coordenação, no caso aqui, entre duas orações. A primeira diz que eu viajei com as minhas amigas e a segunda deve dizer que eu levei o cachorro. Tá? Mas olha o que foi feito aqui. Eu coloquei a conjunção e, mas em vez de manter o verbo na mesma forma do verbo da primeira oração, coloquei o verbo no gerúndio, na forma nominal, que geralmente introduz as orações reduzidas. Veja, isto propõe uma falta de paralelismo sintático, porque já que eu tenho o processo de coordenação instaurado pelo e, eu devo manter as duas orações com simetria, as duas com o mesmo tipo de estrutura sintática. Portanto, eu viajei com minhas amigas e viajei e levei também o cachorro. Haveria outras formas de corrigir essa frase. A gente poderia, por exemplo, suprimir o processo de coordenação. Tira esse e, joga fora, põe uma vírgula. Viajei com minhas amigas, vírgula, levando também o cachorro. Seria uma outra possibilidade, tá? Bom, existe paralelismo sintático, existe também paralelismo semântico. Sintaxe, você já sabe, diz respeito à organização dos termos dentro de uma frase. E a semântica diz respeito ao significado. Ela está mais ligada ao vocabulário. Então, vamos ver um caso de paralelismo semântico. Veja. Olha aqui. Aqui eu vou considerar erro mesmo. Olha, não é só uma impropriedade, chega a ser um erro mesmo. Há uma grande diferença entre os candidatos a matrículas e as vagas nas escolas. De fato, a diferença é fenomenal. Candidatos são pessoas, não é? E vagas são uma coisa completamente diferente, né? Então, como é que você pode comparar pessoas com vagas? Como você pode falar que há diferença entre candidatos e vagas? Se são duas coisas tão distantes semanticamente. No final das contas, a pessoa queria dizer isto aqui. Há uma grande diferença entre o número de candidatos a matrículas e o de vagas nas escolas, e o número de vagas, né? Não precisa repetir a palavra número, porque o pronome demonstrativo já faz esse papel, tá certo? Então, aqui tome muito cuidado. Agora, curiosamente, a falta de paralelismo semântico na pena de grandes escritores pode produzir recursos estilísticos interessantíssimos. Basta você ler o Carlos Drummond de Andrade e o nosso Machado de Assis. Eu trago do Machado de Assis dois pequenos fragmentos que você já conhece. Veja. Então, nós temos esse aqui do Dom Casmurro, conhecidíssimo, não é? Encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Olha, não é uma coisa ímpar, né? Conheço de vista e de chapéu. Veja este aqui do Memórias Póstumas. Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Quer dizer, 15 dias, ideia de tempo, e 11 contos de réis, em algum sentido, também vai ter ideia de tempo. Quer dizer, aparentemente não tem, é claro, né? Contos de réis é dinheiro, 15 dias é tempo, é uma falta de paralelismo semântico, sem dúvida. Mas por que isso aqui é inteligente? Né? Porque é uma construção inteligente, bonita, porque a gente valoriza. Ora, observe comigo. Que relação tem 11 contos de réis com o tempo? Ora, é simples. 11 contos de réis acabam em um determinado tempo. Ele quis dizer que quando o dinheiro acabou, o amor também acabou. Então está aqui a pitadinha da ironia machadiana. Ele usa demais esse recurso de quebrar o paralelismo semântico para produzir as suas ironias tão famosas, para produzir esses efeitos de estilo. Tá? Então, veja só, quando a pessoa sabe usar aquilo que podia ser um defeito, se converte em recurso de estilo, tá? Mas precisa muita prática, precisa muita leitura, tá bom? Bem, vou mostrar para você agora uma coisa interessantíssima. Um caso de ambiguidade, a gente encontra a todo momento nos jornais e revistas. Cuidado, esse aqui é extraído de uma revista. Veja, ambiguidade é erro, é complicadíssimo isto. Olha lá, leia comigo. E se os russos atacassem agora? Perguntou, certa ocasião, Judith Exner, uma das incontáveis amantes de Kennedy, que, simultaneamente, mantinha um caso com o chefão mafioso San Giancana. É texto de revista. Agora, o que aconteceu aqui? A ambiguidade ou duplo sentido é
Quem, afinal de contas, é que mantinha o caso com o chefão mafioso San Giancana? Eu sei que quem mantinha o caso, o sujeito dessa oração, é o relativo que. Agora, o relativo que sempre se refere ao seu antecedente. Mas o antecedente do que aqui pode ser representado tanto por Kennedy, que é o nome imediatamente anterior, quanto por Judith Exner, não é? Que está antes do aposto. Veja, Judith Exner é o fundamental, o aposto é uma das incontáveis amantes de Kennedy. Então, o que pode se referir a Judith Exner, mas pode se referir também a Kennedy. Então, olha que situação difícil, né? Quem é que mantinha o caso com o chefão mafioso? Já pensou se fosse o Kennedy? Então, para a gente evitar esta desagradável ambiguidade sintática, a gente deve substituir este pronome relativo que por um outro, que não deixe dúvidas, né? Então, neste caso, a correção foi muito simples, mas a ambiguidade acontece a todo momento, gente. Então, às vezes, você tem que fazer uma correção de uma maneira um pouco mais complexa. Às vezes, você tem que mudar todo o período para fazer a correção da ambiguidade. Às vezes, não é tão simples assim, tá? Bom, agora eu vou mostrar para você um caso de... Olha, isso aqui é interessante. Quando que você contrai a preposição com o pronome reto e quando que não contrai. Então, veja comigo. Olha lá. O fato dele sair cedo nos intrigou. A todo momento nós lemos isso nas redações dos alunos. Agora, essa construção está incorreta. Por quê? Olha qual é a correta. O fato de ele sair cedo nos intrigou. Por que que não é dele, mas é de ele? Por que não há essa contração? É de regra que a contração da preposição com o pronome reto não acontece se essa preposição estiver regendo o verbo. É uma coisa lógica. Ela não está regendo o pronome, ela rege o verbo. É o fato de alguém sair. Não é? Então, pensa assim, faz um truque para ficar mais fácil. Se tiver um verbo no infinitivo, você não faz a contração, tá? É o fato de alguém sair, esse alguém é ele, de ele sair. Agora, olha aqui a observação. Está correto você usar o carro dele está na garagem, porque aqui não tem nenhum verbo no infinitivo. Tá? Então, esse ele aqui de cima era sujeito do verbo sair, por isso não se contrai. Aqui, o dele é adjunto adnominal, não é, portanto, sujeito de nada, pode se contrair à vontade, não só pode, como deve. Tá? Bom, gente, tem muita coisa para ver, para a gente rever, na verdade, mas nós vamos ter ainda as aulas de revisão, momento em que nós vamos poder trabalhar bastante com esses detalhezinhos que a gente está toda hora esquecendo, não é isso? Então, até a nossa próxima aula.